Métodos de custeio. Se você não tem a mínima ideia do que seja ou quer aprender mais, vem comigo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo vamos aprender quais são os 3 principais métodos de custeio. O custeio por absorção, variável e o custeio baseado em atividades, também conhecido como custeio ABC. Métodos de custeio que são diferentes formas para mensurar o custo de fabricação de um determinado produto. Aí você pode dizer, João, mas como assim diferentes formas? Cada método de custeio tem um tratamento específico em relação aos custos e despesas e principalmente em relação ao tratamento dado aos custos indiretos de fabricação. Por isso que é muito importante que você aprenda as terminologias aplicadas à contabilidade de custos, como por exemplo, quando um gasto deve ser classificado como custo, despesa ou investimento, e também saber como classificar cada um desses gastos. Classificação, por exemplo, entre custos diretos e indiretos, fixos ou custos variáveis. Então vamos entender melhor cada um desses 3 métodos de custeio a partir de agora. Então, primeiramente, vamos falar sobre o custeio por absorção, que tem como principal característica a distinção entre custos e despesas, sendo que os custos serão agregados aos valores do custo de fabricação de um determinado produto, sejam esses custos considerados como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Já as despesas, quando incorridas, serão lançadas diretamente na demonstração do resultado. Aí tem uma outra informação. O método de custeio por absorção ele é único aceito pelo regulamento do imposto de renda, normas e princípios de contabilidade. Aí você pode dizer, João, mas espera aí. Se o custeio por absorção ele é único aceito para fins fiscais e para fins societários, por que existem esses outros métodos de custeio e principalmente por que devemos estudar e aprender esses outros métodos? Porque o método de custeio por absorção tem como principal objetivo o de atender às necessidades dos usuários externos. Já os outros métodos de custeio têm mais uma importância principalmente para fins gerenciais, ou seja, para auxiliar na tomada de decisão. Então, a partir de agora, vamos aproveitar e vamos conhecer o método de custeio variável. O custeio variável que tem como principal característica o de considerar como custo de fabricação de um determinado produto apenas os custos variáveis. Já os custos fixos, eles vão receber o mesmo tratamento que as despesas de acordo com o método de custeio por absorção, ou seja, no custeio variável, para a mensuração do custo, apenas os custos variáveis, e já para lançamento diretamente na demonstração do resultado serão lançados os custos fixos e as despesas. Aí tem uma informação também importante sobre o custeio variável. Ele é o principal método de custeio utilizado principalmente para fins gerenciais. Isto porque, através do método do custeio variável, que é possível, por exemplo, encontrar a margem de contribuição de um determinado produto. Margem de contribuição que é encontrada através da diferença do preço de venda unitário de um determinado produto e os gastos variáveis unitários. Gastos variáveis que estamos novamente ampliando o conceito, considerando a soma dos custos variáveis e despesas variáveis. É também através desse método de custeio que é possível fazer a análise custo, volume e lucro, através dos indicadores conhecidos como ponto de equilíbrio contábil, econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Estes pontos de equilíbrio que têm como principal objetivo o de informar para uma determinada indústria, por exemplo, quanto que ela vai precisar produzir e vender de um determinado produto ou de determinados produtos para que ela possa atingir um determinado objetivo que foi
estabelecido. O outro método de custeio e último que vamos falar nesse vídeo é sobre o custeio baseado em atividades, também conhecido como custeio ABC. Este método de custeio que surgiu como uma tentativa de reduzir as distorções provocadas pelo método de custeio por absorção em relação à alocação dos custos indiretos de fabricação aos diferentes tipos de produtos fabricados, por exemplo, por uma determinada indústria. Então, enquanto que no custeio por absorção os custos indiretos são alocados de acordo com algum tipo de critério de rateio, como por exemplo, quantidades produzidas, horas máquinas trabalhadas ou material direto consumido, no custeio baseado em atividades, essa alocação acontece através de uma determinada etapa. Então, primeiramente, esses custos indiretos são alocados a determinados departamentos. Na sequência, será verificado quais são as atividades relevantes que são desenvolvidas por estes departamentos e esses custos indiretos serão alocados justamente para essas atividades relevantes. Na sequência, esses custos indiretos aí sim serão alocados aos produtos que consomem aquelas determinadas atividades. Então, pessoal, agora que acabamos de comentar sobre algumas características sobre o método de custeio baseado em atividades, chegamos ao final do nosso vídeo, que foi sobre os 3 principais métodos de custeio. Então, espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!